Senhor nosso Deus, mais uma vez me chego a Ti, te suplicando, Senhor, como necessitado para realizar mais esse trabalho deste dia, aonde vamos falar, Senhor, da Tua palavra e corações possam ser alcançados. Hoje queremos falar a respeito do louvor e aprendermos mais um pouquinho, Senhor, sobre este assunto. Declarar segredos que muitas das vezes nós deixamos passar por despercebido. Por isso precisamos do auxílio do Teu Santo Espírito para falar da Tua palavra, porque de nós mesmos não confessamos que não somos capacitados. Assim nós nos suplicamos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Mesmo tendo alguém que não goste, eu continuo a pregar o evangelho da verdade. A minha intenção é informar que o nosso Redentor na cadeira de juiz vai sentar. E no dia do julgamento não tem desculpa para dar. Tu não pode dizer que não sabia, não tem como se justificar. A salvação é individual, a responsabilidade é sua. Não vai ter ninguém para culpar. Este evangelho que prego, ele pode te salvar, te dando toda a informação, como do pecado desviar e como chegar a Cristo, só Ele pode te salvar. E no dia do julgamento não tem desculpas para dar. Tu não pode dizer que não sabia, não tem como se justificar. A salvação é individual e a responsabilidade é sua. Não vai ter ninguém para culpar.
Aleluias. Então, como vamos falar hoje da palavra louvor. Qual o benefício do louvor para nossas vidas espirituais? Então, o benefício do louvor é algo muito sublime em várias situações das nossas vidas. Então, antes de comentar alguma coisa, vamos estar lendo Tiago 5, verso 13, que diz o seguinte: está alguém entre vós triste? Ore. Está alguém entre vós alegre? Cante louvor. Então, em cima deste primeiro versículo, que nós separamos hoje para falar deste assunto, nós vamos começar a expor a nossa ideia, o que nós temos alcançado até esses dias acerca do louvor. Vamos primeiro colocar ele nas nossas vidas cotidianas. Nós que somos hoje selados pelo Espírito Santo, nós temos uma alegria que é constante em nossas vidas. E uma maneira de expressar esta alegria é cantando louvor. É algo que nos parece, é algo que restaura a nossa comunhão com os céus. Então, se nós temos esta alegria, é claro que nós vamos cantar louvores ao único que merece ser louvado, que é o nosso Deus único, o nosso Deus da nossa salvação. Como diz o versículo, se tem alguém entre vós triste ou aflito, ore. E quando falamos de oração, nós lembramos também dos cultos que prestamos a cada dia. E esta função, louvar a Deus, ele tem um sentido muito interessante nos louvores, nos cultos racionais. Vamos colocar uma vida que, por exemplo, trabalha em uma empresa que tem ali várias pessoas que não comungam da mesma fé, não serve o mesmo Deus que nós servimos, e no meio daquela sociedade, porque um setor de trabalho também é uma sociedade, é algo social, que ali convivem várias pessoas, uns falando historinhas de passatempo, outros falando palavrões e outros maldizendo a vida e outros cumprindo a sua obrigação. Então é algo que tira totalmente a comunhão. Vamos supor que o indivíduo saia desse trabalho e ao término do dia ele encerra o seu dia em uma congregação, em um grupo, com a intenção de cultuar, de prestar um culto racional ao Senhor. Então ali começam orando, como diz o próprio versículo, se tem alguém triste, ore. Orando e logo em seguida entra um período de louvor. Este louvor tem um sentido muito especial nos cultos racionais. É aquele momento que você vai elevar a sua alma diante do Criador, restaurar a sua comunhão, a nossa comunhão com os céus, naquele período de louvores. E louvores este que vem a exaltar o nome desse único Deus que nós servimos, o Deus Criador dos céus e da terra, o nosso Pai eterno. Então nós começamos com louvores. Agora vamos descer antes um pouquinho, Tiago 5, agora vamos Hebreus 13, verso 15,
que disse assim: portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Então, esse louvor, quando nós falamos louvor, ele tem uma incumbência de estar exaltando a pessoa de Deus na vida do homem, de um modo geral. Queira no trabalho, como, então, este versículo nós encontramos um sentido, fala da confiança, do porvir, aquela confiança que recebemos da eternidade. É um momento que nós vamos expressar isto nas poesias escritas e cantadas tantas vezes. Então, Hebreus 13, verso 15 diz: portanto, oferecemos sempre por ele, por quem? Por Cristo, a Deus, sacrifícios de louvor. É uma palavra usada que o apóstolo, não sei se foi o apóstolo ou se foi um copiador que colocou essa palavra sacrifício, porque aqueles que têm o Espírito Santo na sua vida não é sacrifício nenhum em prestar louvores ao nosso único Deus. Isto é fruto dos lábios, dos lábios daqueles que quem está contente, quem tem alegria de ter este administrado Espírito Santo nas nossas vidas. E é interessante que quando nós começamos a louvar o nome do Senhor, isto não é algo que provém de nós mesmos, não é algo que vem simplesmente do coração. É algo que veio da eternidade para expressarmos, para voltar a este Deus que é eterno. E ainda Hebreus 2, versículo 12, diz o seguinte: dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então, já que nós estamos falando de o benefício do louvor dos nossos cultos racional. Então, ali nós estamos cantando mensagens como este louvor que eu acabei de cantar. Estou hoje, na minha caminhada, eu recebi esta letra, escrevi. Confesso, eu não sou um instrumentista, não sou um músico, mas tem esta inspiração que eu tenho confiança que vem dos altos céus. Cada dia um novo louvor para exaltar o nome desse único Deus. Desse Deus poderoso, desse Deus criador dos céus e da terra e Senhor da minha e da vida da igreja. Então, Hebreus 2,12, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos. É uma maneira que temos de confessar esse que é sobre todos os nomes, esse nome que é sobre todos os nomes, não só para a igreja, mas para aqueles que nos cercam. Então, cantar-te-ei louvores, e no meio da congregação. Então, fala do resultado de uma santificação. O escritor, os Hebreus, quando ele escreve isto, ele deixa esse entendimento. Aqueles que santificam, eles têm alegria para exaltar o nome do nosso Deus.
E Filipenses 1:11 diz o seguinte: cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, que são glória e louvor a Deus. Então nós sabemos que todo sacrifício, todo feito de Jesus aqui na terra, em benefício da nossa salvação, foi pelo Pai, foi em obediência ao Pai que ele submeteu aquelas humilhações todas, o sacrifício que submeteu, o sangue que derramou, tudo em prol da nossa salvação, das nossas vidas, do nosso regresso para termos esta comunhão íntima através do Espírito Santo com os céus. E isto não é algo que vem de nós, é algo que vem dos céus, é algo que somos visitados pelo Espírito Santo e a cada momento nós temos aquele impulso em glorificação a esse que é sobre todos, aquele que é do alto é sobre todos, aquele que vem nos esclarecendo os segredos acerca da eternidade, nos dando revelação para falar da sua palavra. Isto nós não podemos classificar de outra maneira se não é um momento de alegria, assim como o primeiro versículo que lemos lá em cima, Tiago 5, verso 13. E ainda Filipenses, o versículo 14, tem algo muito interessante também, que completa este pensamento, como diz, como o fim de sermos para louvor da sua glória, nós somos os primeiros esperamos em Cristo. É o grande privilégio dele nos dar esta perseverança para aguardar o grande dia que nós temos, até uma certa ansiedade que venha logo, que é o nosso encontro nas nuvens para ingressarmos na glória para toda a eternidade. E fala exatamente isso, cheios de frutos de justiça. Porque antes nós não era, ele não viu um justo, mas através do Filho de Deus nós fomos justificados, que são por Jesus Cristo, que são glória e louvores a Deus. Então é um motivo, é mais um motivo que temos para exaltar o nome do Senhor. E no versículo 14, diz o seguinte: o qual é o penhor da nossa herança para a remissão da possessão de Deus para louvor da sua glória. O que é que nós entendemos neste versículo 14? Que nós somos posse de Deus. Nós nos consideramos posse de Deus. Porque nós não conseguimos nos dominar nós mesmos. Então nós vivemos sob o domínio de Deus. Nós somos posse das suas mãos. Somos criatura das suas mãos. Então, para a redenção da posse de Deus. Porque ele enviou seu Filho para nos resgatar, e assim hoje nós somos para louvor da sua glória. Então nós vamos ser aquele coral
que vai continuar, não vai encerrar aqui na terra, vai continuar lá na glória, junto dos anjos, cantando aquele coral de anjo, junto com a igreja, louvando eternamente o nosso Deus. Agora vamos para Romanos 2, 29, que diz assim: mas judeu o que é no interior, é circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém do homem, mas de Deus. É aquilo que nós acabamos de falar ainda há pouco. Então, quando escrevemos alguma letra, não é por nós mesmos, é porque o Senhor nos visita dentro desta alegria, a qual cada um tem a sua veia poética, assim como Davi, mesmo fugindo dos seus inimigos, ele pegava a sua harpa, escreveu tanto dos salmos que está escrito hoje nas Escrituras Sagradas, e também nos tem dado este privilégio para a cada dia meditarmos e estarmos engrandecendo o nome do nosso Deus com louvores. Estas poesias cantadas sempre com a intenção de adoração. E o último versículo desta mensagem de hoje é Mateus, o próprio Jesus dando um ensinamento para a igreja, Mateus 21, em Mateus 21, quando ele disse: e disse-lhes, ouve o que estes dizem. Então foi ali os fariseus a reclamar com Jesus que os meninos, as crianças estavam perturbando no sentido deles, que eles achavam. E Jesus lhe disse: sim, nunca leste pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Então Jesus responde àqueles fariseus, aqueles escribas, com uma outra pergunta, a qual eles, que conheciam toda a lei, eles não tinham com que mais retrucar ao nosso Redentor. E disseram-lhes: ouve o que estes dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca leste pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? O que isso está nos ensinando hoje? Porque nem sempre aquele que tem a sua sabedoria, porque quando falamos de criança, de menino de peito, falta este elemento ainda, porque estão em formação, eles não têm o entendimento, mas algo muito especial tem para o nosso ensino. A sua simplicidade. Quando fala do menino, fala da dependência que ele tem dos adultos. Assim também nós devemos estar nos assemelhando, não como crianças mais no Evangelho, mas como dependentes de Cristo para tudo em nossas vidas. Até mesmo para cantar louvor. Porque da simplicidade de uma criança, o Senhor dá o exemplo do perfeito louvor. E muitas das vezes, nós, quando abrimos as nossas bocas, errando até muitas das vezes a nossa língua de origem, por exemplo aqui, o português brasileiro, e com isto, às vezes erramos pronúncias
mas é dentro de uma simplicidade, dentro de uma sinceridade. Existe até um provérbio no mundo que diz que criança não mente. Eu sei que mente, mas nesse sentido bíblico aqui não. Fala da sinceridade, da necessidade que tem uma criança perante uma pessoa mais velha e da dependência de uma criança que é a mesma que nós precisamos ter diante de Deus. E assim nós vamos louvando o Senhor. E para completar o nosso pensamento sobre o louvor, acontece muitas coisas. Além de restaurar a nossa comunhão na hora do culto, nos faz esquecer das mazelas deste mundo, como também quantas curas de enfermidades acontecem no momento de um louvor. Além de restaurar a nossa comunhão naquele momento de um culto racional para falar com o nosso Criador. Isto é algo que nós precisamos estar meditando a cada dia e tendo um entendimento qual é o sentido, qual é o benefício do louvor na vida do cristão, na vida do crente, na vida do servo de Deus. Então nós temos que ter esta consciência, que é algo de grande importância. Além de um instrumento para expor a nossa alegria, o nosso contentamento em ter Deus nas nossas vidas, ter o Espírito Santo nos nossos corações. E ainda fala a respeito do renovo da nossa fé. Porque ninguém vai entoar um louvor tendo um coração sincero, sem que ele acredite que este louvor veio da eternidade e vai voltar para a eternidade no trono da glória de Deus. E com isto vamos encerrando mais esta pequena palestra, hoje com menos de meia hora, mas que é algo que tem visitado o meu coração quase todos os dias, esta dádiva tão grande que é louvar o nome do Senhor. Sei que não canto bem, mas sei que é com toda a sinceridade que eu expresso para o meu Deus único. Senhor Deus, te adoro, Senhor, por este grande privilégio de falar deste assunto tão importante, o qual eu creio que todo ser humano tem o seu momento para alçar a tua voz e cantar. Mesmo não sendo louvando o único Deus, Criador dos céus e da terra, mas o homem sempre exalta alguém nos seus cânticos. E o nosso cântico é para exaltar o nome do nosso Deus. Te glorificamos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.